Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre como que eu acabei voltando meu foco de quando eu comecei a desenhar para algum tipo de desenho, e esse estilo de desenho foi um pouco mais cartoon, né? Não foi o realista. E como que eu descobri que, de certa forma, eu não gostava muito do realista, que eu justamente queria fugir dessa coisa do realismo e tal, e como que eu acabei encontrando meu caminho nessa parte mais cartoonizada, né? Aos poucos eu ia percebendo que eu gostava de algum tipo de desenho, né? Saindo do realista, e embora eu aos poucos comecei a entender que eu precisava aprender a fazer a figura humana realista antes de passar para qualquer outra coisa que eu quisesse fazer. Eles costumam falar muito que você tem que aprender as regras para que você possa quebrar essas regras. Aos poucos eu aprendi um pouco sobre os 12 princípios da animação, que ele diz muito sobre você conseguir, não só para animação, mas ele pode ser utilizado muito para desenhos também em 2D, porque é uma temática que envolve você conseguir fazer uma figura ali 2D, né, que ela dê ideia de algum movimento, que os personagens estão se movimentando ou que estão fazendo alguma coisa de ação. Você aprende muito em gestural drawing, que também é um tipo de estudo que você faz para que o seu personagem não fique muito estático. Isso é uma das coisas assim que também faz parte. Existem muitos níveis de coisas para se estudar e eu estou muito longe ainda do que eu quero e tal. Vai ser um tipo de coisa que eu vou estudar para sempre. Então, acabou que, como eu costumo desenhar, gosto de desenhar figura humana, especificamente mulheres voluptuosas, você acaba esbarrando em um conceito muito interessante, que é o conceito do exagero. Em geral, vou passar aqui para o Procreate para a gente entender o seguinte: quando a gente está aprendendo a fazer uma figura humana, você tem que lidar com as proporções da figura humana realista, né? Esse tipo de proporção que a gente aprende quando a gente está lá no início é para que a gente não faça, por exemplo, coisas como um personagem com perna curta. Acontece muito quando a gente está aprendendo que a página, o papel acaba, quando você está principalmente na mídia tradicional, no papel, o papel acabou e aí o personagem ficou com a perna curta, ou às vezes o personagem ficou com um braço mais curto e tal. Essa coisa da proporção são aquelas regras do realismo que você tem que aprender, né? Da proporção, para que você possa entender um pouco como funciona a figura e fazer figuras, vamos dizer assim, incríveis, né? Por exemplo, aqui você tem o normal, o tipo normal do humano, normal padrão, é o que está falando de Academic Proportion, que é usado em em escola, é o padrão do realismo, né? Que você vai aprender. Como que você mede isso? Você pega a cabeça, o tamanho que você desenhou a cabeça lá vai ser o tamanho da sua régua. Você vai medir os personagens em a quantidade de cabeça. Por exemplo, aqui você vai contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabeças e meia, que é esse padrão aqui. Depois você tem um padrão também que é aceito como normal, é um padrão um pouco mais, que a perna está um pouquinho maior, que são 8 cabeças. Esse padrão também é bem aceito, embora ele já não seja aquele comunzão mesmo. E aí você tem o padrão fashion, que seria o padrão de modelos, né? Das modelos e tal, que é o padrão de 8 cabeças e meia. E o padrão heróico, que é um padrão que eu acabo seguindo bastante, fico entre esses dois, principalmente aqui o heróico, que é usado muito em HQ, essas coisas assim. E esse padrão, geralmente, principalmente em personagens femininas, você vê aqui que ele aumenta um pouco a perna, o tamanho da perna. Esse número de cabeças aqui que vai aumentar na perna. Então,
quando você vai desenhar uma figura lá comum, né? Você tá aprendendo lá a fazer. Quando eu tava lá aprendendo, geralmente a personagem vai ficar assim, ou vai ficar... Não tá errado, tá? Só que para você representar uma ação, né? Para que você queira representar alguma coisa acontecendo, você geralmente exagera, o que a gente faz no cartoon, exageram movimentos, que eles falam de gesture, que é o que você aprende muito em gesture drawing, que é você tentar pegar a linha de ação e tal. Você vê que aqui está muito reto, como você empurra mais ainda o personagem que você está desenhando. E aqui você tem um outro exemplo também de um personagem que tá, assim, assustado. Tá assustado, tá com medo. Vamos dizer assim, o real e o surreal, assim, que expressa que ela tá com muito medo, muito. Então aqui você vê que passa muito melhor a mensagem de que ela tá com medo. E aqui alguns outros exemplos de super exagero, de esticar mesmo o personagem para que ele dê aquela ideia de que ele tá fazendo um movimento. Então, quer dizer, mesmo um desenho ali estático, tá dando ideia de movimento. Aqui você entra um pouco nessa parte que são os tipos de corpo. Hoje em dia a gente tá muito com essa coisa de fugir, de tem que ser corpo realista e tal. Eu nem vou entrar muito nesse demérito, não, que eu não gosto de discutir esse tipo de coisa. Mas é incômodo porque as pessoas querem se meter nessa coisa, assim, no que você tá fazendo, como se isso tivesse que ser uma regra, sem elas entenderem o porquê de você estar fazendo aquilo e que isso é uma coisa de nicho, né? Então, nos tipos de corpo, você tem vários tipos de forma, você dá muito mais diferenças entre corpos, você adiciona bastante diferença entre um personagem e outro, você trabalhar tipos de forma diferente, uma forma mais ampulheta, onde você tem uma cintura mais fina e onde você tem o quadril mais largo, a maçã, que ela é toda mais larga em todas as direções, a pera, onde ela é mais larga aqui na parte de baixo, tal, e assim vai, mais em cima, redondinho, igual. E aqui também a mesma coisa, você pega formas, né, triângulo, né, você usa aqui formas de triangulares, formas, né, para você fazer o personagem ser muito utilizado em character design. Quando eu comecei a fazer um personagem, eu decidi que eu queria personagens sensuais. Isso era o tipo de coisa que eu fazia em desenhos antigos meus. Você tem, vamos dizer assim, na minha época, você chocava os seus pais. O jovem sempre quer chocar todo mundo, né? O objetivo do jovem é chamar atenção. E eu acho que talvez esse era o meu jeito de chamar atenção, eu fazer esse tipo de desenho. Então eu desenhava mulheres, gostava de fazer mulheres gostosas. Então acabou que foi uma coisa que eu me apaixonei fazendo. Eu não sei, eu gostava, sempre gostei disso. Nunca tive problema com isso. Cada vez mais, obviamente, eu queria que as minhas personagens fossem as personagens mais gostosas possíveis. Então, quando você está desenhando, você entra nesse nicho, né? Você está lá desenhando nesse meio, você começa a desenhar, você começa a postar seus desenhos e tal. Você quer que esses personagens sejam você quer algum destaque, obviamente, né? Então, você acaba assim, tentando trabalhar para que o seu desenho seja o mais... tudo que você quer que o seu desenho tenha, no caso, eu quero meus personagens sejam os mais gostosos possíveis, então eu vou exagerar nessas partes, isso vai acontecendo naturalmente, né? Vamos dizer assim, esse tipo aqui. Em termos de gesto, né? Você pega o personagem, você vai pegar referência lá. Peguei referência aqui, vamos supor. Como que funciona? Eu peguei minha referência, a personagem tá aqui. Se eu quisesse desenhar realista, eu ia fazer a personagem do mesmo jeito que ela tá, com a linha aqui, entendeu? Retinha, tudo certinho. Mas no caso, o que eu fiz aqui? O primeiro exemplo, eu dei um exemplo de exagerar um pouquinho, de como você pode exagerar a forma e como você pode exagerar ainda mais na pose, né? Eu não tô nem exagerando as formas, não.
né? Eu só fiz aqui mais ou menos desenhando, exagerando a pose. Nesse caso aqui você tem inclusive a cabeça um pouquinho menor, que é para dar uma ideia de que o corpo tá maior, entendeu? E isso é uma coisa que, se você pegar aqui, ó, você vai ver como que, tá vendo? Tá um pouco mais reto aqui. Aqui tá bem mais puxado, aqui tá bem mais puxado. Então, é meio que exagero, isso é uma coisa que tá nesse tipo de desenho que eu faço. Eu peguei muita inspiração de desenhistas como esse daqui do jogo Dragon's Crown, que é um que eu adoro. Eu acho que eu ainda tenho até, assim, eu ainda tenho que perder o medo de exagerar mais, vamos dizer assim, que acaba que eu ainda tô um pouco presa em muito realismo, eu ainda acho isso, para vocês terem ideia. E eu gosto de como que ele coloca a cabeça dos personagens dele pequeno. Pode olhar aqui o tamanho, a proporção da cabeça aqui. Tá vendo? A cabeça pequena demais pro corpo. É muito interessante que isso dá uma ênfase no corpo. Com o ombro super largo. O ombro do homem, personagem masculino, geralmente é mais largo. Então vamos fazer muito largo. Essa aqui é a feiticeira gostosa. Vamos fazer ela muito gostosa. E aqui é Bárbara. Ela tem um corpo muito musculoso e tal. Então tem que ser muito musculoso em comparação com a cabeça. E a arte desse jogo é sensacional. Aqui mais outro exemplo de como que ele exagera assim e tal. Essa personagem eu já desenhei ela uma vez, assim, um dos desenhos que eu mais gosto que eu fiz foi esse. Não é esse aqui, mas o outro que eu fiz. E aqui tem um outro artista que eu gosto muito, que isso aqui é um do Instagram dele, o Maimpuchu. Tenho muito, né? Eu gosto de muitos artistas antigos aí, o Luiz Royo. Eu gosto muito desse artista aqui e o de um outro que eu vou colocar o nome dele aqui, Cute Sex and Robots também, que é um dos que eu costumo falar que é o mestre, assim, que ele é muito foda, assim. E você nota aquela mesma coisa, que esse conceito que eu gosto bastante, que me chama atenção, que é a cabeça menor. Porque geralmente é o seguinte, na figura humana, geralmente você tende a puxar para que as pessoas olhem que o ponto principal da imagem seja os olhos. Isso acontece muito em anime, por exemplo, né? Figura de anime com os olhos muito grandes e tal. Então costuma se dar destaque para os olhos em geral, mas nesse caso não, você vê que ele conseguiu não puxar o. Você vê até que parece que aqui, ó, isso aqui guia para que você olhe para cá, que é o ponto principal do desenho dele, que não é o rosto. O rosto tá até bem discreto aqui. Ele nem costuma, tem outros desenhos que ele faz, ele não costuma, inclusive, dar ênfase no rosto, né? Ele nem detalha muito o rosto. Vou colocar outros desenhos aí dele pra gente ver. Esses aqui são alguns dos meus desenhos. Esse aqui é o que eu falei. Você vê que eu nem chego perto de exagerar como ele exagera, como eu queria exagerar, vamos dizer assim. Nesse aqui já foi um pouco, foi uma encomenda, uma commission que eu fiz. Aí esse daqui também foi uma commission que eu fiz. E geralmente as pessoas, obviamente, vêm pedir commission pra mim dessa temática, né? Commission sensual. O tipo de ilustração que eu faço tá mais para esse lado, vamos dizer assim, o que eu estudo artistas que fazem esse tipo de coisa e eu vou atrás desses artistas e vou atrás de entender como eles chegam no resultado que eles chegam para que eu consiga, né, chegar no resultado que eu quero, que é o resultado de que meus desenhos sejam agradáveis como eu gosto dos desenhos deles. Então essa coisa assim da proporção, de que a gente tem que ter proporção realista, ou que você não pode sexualizar a personagem, já é uma outra coisa que me incomoda, porque eu não vejo problema nenhum nisso. Porque isso é coisa de nicho, entendeu? Eu vejo isso como um nicho
Você não gosta de determinada coisa, a gente tá falando de arte, de hobby, né? Você não vai consumir entretenimento que você não gosta. Então, se você vai atrás daquilo, você vai atrás de um artista que faz isso, como costuma acontecer muito, tá? Isso acontece direto. Você ir atrás de um artista, ficar expondo o artista, ficar, sabe? Porque ele faz um tipo de coisa assim, porque ele trabalha com isso. Então eu acho isso meio errado nesse sentido. Meio não, totalmente errado. Tem muitos desenhistas aí que eu gosto, que fazem esse tipo de desenho, entendeu? Que desenhista como Boris Vallejo, assim, que são, sabe, mestres nisso, assim, antigos, das antigas ali, e isso é o que eles fazem, assim, e tem muita gente que vai continuar achando bonito as obras dele, vai continuar querendo desenhar os personagens inatingíveis. Isso não tem nada a ver, não. Você pode pegar um monte de tipo de obra de arte aí que nem é atingível. O objetivo da gente aqui não é atingir nenhum padrão, entendeu? Isso não interessa. E você vai ter vários artistas aí que vão estar seguindo, estudando arte clássica, aprendendo. Eu tenho muito que aprender de anatomia ainda, entendeu? Tô sempre estudando, nunca vou parar de estudar, para que eu continue desenhando as minhas personagens gostosas. Bom, o mais interessante disso tudo é que, bom, antigamente eu chocava os meus pais e hoje em dia eu tô chocando as pessoas mais novas. Que não era para ser assim, né? Tem alguma coisa estranha, errada aí. Mas não é meu ponto aqui. E que a gente passa a respeitar melhor o trabalho de outros artistas, passa a entender melhor por que os artistas, por que alguém exagera numa forma, por que você faz uma pose super exagerada, mas essa pose aqui você não é capaz de reproduzir essa pose, porque ela não foi feita para um humano reproduzir, né? Você esmaga o personagem cartoon e ele vira um tapete e depois ele volta ao normal. Isso não é para ser humano. Isso é para que seja exagerado mesmo, sabe? É uma hipérbole. Você tá falando de uma coisa exagerada. Assim como a gente usa exagero, morri, entendeu? Isso faz parte dessa coisa, da gente exagerar a figura visualmente também. Você não é só falando coisas que você exagera, que você brinca com as palavras, você também brinca com as formas. E isso daí, esse é o princípio, assim, do cartoon, que é você reduzir coisas que você não acha importante e você dá ênfase em coisas que você acha importante naquele desenho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Eu acho que eu acabei me estendendo demais. Deixem aí nos comentários temas que vocês querem, às vezes, algumas coisas técnicas, que aprender a mexer em programa, para que serve algumas ferramentas básicas que eu até falei. Ou como que eu chego de um desenho, se você tem um desenho no papel, você quer passar ele pro digital, ou qual é o meu processo para chegar, qual pincel que você usa, como que você usa determinado pincel, esse tipo de coisa a gente vai conversando aí, gente. Um abraço, um beijinho, tchau, tchau.